E aí, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Respire e Vem aqui na RS Play, o canal 524 da Claro TV. Aqui no Respire e Vem a gente fala muito sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. No episódio de hoje, a gente vai entender sobre as histórias que você se conta. Tem planos, sonhos e projetos que a gente acaba engavetando por crenças que nos paralisam. Se você nunca ouviu falar sobre isso, calma e respira, que a gente vai te ajudar a entender o que são as crenças e como usar as ferramentas para elas não te limitarem mais. E hoje eu tenho aqui comigo um convidado muito especial. Todos os meus convidados são muito especiais, mas ele é diferenciado. Porque foi ele que me apresentou a PNL e ele com certeza é uma das pessoas que eu conheço que são mais apaixonados por essa neurociência. Seja muito bem-vindo, Micael, no Respire e Vem. Legal, obrigado pelo convite, Luísa. Estou muito feliz de estar aqui, é uma honra, né, sentar nessa cadeira aqui com tantas pessoas especiais. Né, pessoas importantes sentaram né, para ser entrevistado por você, então estou muito feliz. Me chamo Micael, né, para quem não me conhece, Micael Gundel, sou especialista em PNL, especialista em programação neurolinguística, que atua diretamente nas nossas crenças, como você comentou. Né, e a gente vai entender aqui o que são crenças, como elas nos limitam. Né, então eu conheci a PNL porque eu queria me comunicar melhor, eu queria perder o medo, eu queria perder a timidez, eu queria perder a vergonha para poder conversar com as pessoas assim como a gente está conversando aqui. Né? Você era uma pessoa muito tímida. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Né? Eu costumo falar que eu tinha fobia social. Eu estava conversando com uma pessoa e se chegasse mais uma pessoa, eu acabava travando. Então eu não conseguia me comunicar com 2 pessoas ou 3 pessoas, né? Um grupo de pessoas. Eu tinha uma extrema dificuldade de falar de qualquer coisa, né? Não era assuntos específicos, era qualquer coisa, me limitava muito. Então, conversando contigo, chegava mais uma pessoa, eu travava, né? Sentia aquelas sensações, né? A garganta apertava, as mãos suavam, sentia aquele friozinho na barriga, aquele aperto. Isso para conversar com pessoas. Imagina para fazer uma apresentação em público, fazer uma reunião de vendas. Sofria com a apresentação da escola. Eu nem fazia, né? Dava um jeito de fugir. Então foi por isso que eu busquei a PNL, né? Que ela se apresentou-se para mim, que eu precisava resolver isso. Eu entendi que isso ia limitar muito minha vida profissional. Com 18 anos, graças a Deus, muito, muito cedo, né, na minha jornada profissional, eu entendi isso e eu fui atrás de resolver isso. Claro que no início demorou um pouco para eu conseguir saber o que eu estava procurando, né? Porque eu queria resolver um problema. E aí eu fui atrás de respostas. E uma dessas respostas foi a PNL. Então, e quando eu recebi um processo, passei por um processo com o PNL, eu brinco que no outro dia eu conseguia dar bom dia para as pessoas. Eu passava por uma pessoa na rua ou falava com alguém na empresa, Destravou no trabalho. Total. O meu bom dia saía, né? Não saía aquela voz travada. O bom dia saía com fluidez e isso me chamou a atenção. E eu pensei, o que aconteceu comigo? Né? Isso mexeu comigo. E aí eu fui atrás, eu aprofundei mais, eu mergulhei no mundo da PNL porque eu me apaixonei. E depois de, E não tem como não se apaixonar, né? Impossível, né? Depois que você experimenta... Depois que a gente conhece, é uma coisa assim que não tem como viver sem. Depois que você experimenta e vê as possibilidades que ela pode te proporcionar, é muito difícil você viver uma vida sem PNL depois que você consegue ver o seu real potencial, porque a PNL é isso. Ela te mostra o teu real potencial, né? A gente brinca, a PNL tem um potencial enorme para destravar pessoas, mudar crenças, mas ela, no final das contas, ela mostra o teu potencial, mostra para você. E quando a gente olha no espelho e vê o nosso potencial, ninguém mais nos segura. Né? A gente não aceita mais migalhas da vida, a gente já não mais aceita poucas coisas, a gente quer mais, porque a gente sabe que a gente pode mais, porque essa ferramenta nos mostrou isso. Com certeza, então... e deixa eu te perguntar para a gente já começar, o que são as crenças e como elas se formam? Eu vou começar falando algo que eu falo nas minhas imersões. Você não precisa de 10 anos para mudar algo que você tem há 10 anos. Você só precisa da ferramenta certa. Por quê? O que são crenças, né? São essas coisas, essas histórias que a gente conta pra gente mesmo, né? Essas histórias, inclusive, que talvez a gente já tenha passou no passado uma experiência, né? Vivenciou algo no passado e essa história, né? Ela fica grudada, né? No nosso inconsciente e essa história fica se repetindo ali. Então eu passei uma experiência no passado, principalmente na infância, né, principalmente do 0 aos 7 anos, onde o nosso sistema de crenças é formado, e a gente passa por histórias, né, por experiências, e acaba que essas experiências se tornam verdades para a vida toda.
Então eu acabo agindo com 30, 40, 50, 60 anos, eu acabo agindo de uma maneira que eu acho que eu sou assim, que eu nasci assim, mas na verdade não. A forma como eu vi o mundo com aquela idade. Exato, foi o que eu passei. Então, às vezes eu acredito que o mundo é escasso, existem poucas possibilidades, que eu não vou ter sucesso, mas é porque lá no passado eu vi as pessoas que me criaram, meu pai e minha mãe, as pessoas que me criaram, passando por essas dificuldades. E eu entendi que o mundo é assim. Logo, quando eu cresço, eu começo a agir assim, me comportar assim, e os resultados que eu vou ter são resultados que vão me gerar vão corroborar essas crenças, que o mundo é ruim, que eu não vou ter sucesso, que o mundo é escasso, que dinheiro não tem para todo mundo, e aquelas coisas todas que a gente sabe sobre sucesso e fracasso, né? Que as nossas crenças vão acabar norteando os meus comportamentos. Sim. E naturalmente eu vou ter esses resultados. E você acha que pensar positivo é suficiente para mudar uma crença? Com certeza não, né? Porque assim, o que são crenças? São coisas muito mais profundas, são experiências de vida, são a sua identidade. Então, logo pensar positivo, ele, óbvio que vai ajudar, né? A gente ter uma vida talvez mais positiva, né? Tentar. Sim. Só que o que gera os pensamentos e as emoções são as crenças. Logo, é muito difícil você mudar uma crença com o pensamento tão somente. Né? Porque a ferramenta correta é a PNL. A ferramenta correta é a PNL, porque ela acessa essa crença para ressignificar. Logo, você não precisa forçar mais pensamentos positivos. Eu em algum momento da minha vida, eu era negativo, né? Eu era tímido, porque o tímido ele pensa assim, ó, nossa, eu vou falar em público, vai dar errado, as pessoas vão rir de mim, eu vou ser julgado e vai acontecer todas aquelas coisas. Sim. Isso é um pensamento negativo sob certo aspecto. Não adianta eu ficar pensando positivo, porque na hora de falar em público, eu vou ficar nervoso igual. Agora, quando eu acesso lá a minha mente inconsciente ou aquela crença que gera aquele nervosismo, aquele medo, quando eu vou me apresentar em público, quando eu vou falar em público, eu já não tenho mais esse pensamento negativo. Então, entre aspas, né, o pensamento negativo ele é cortado quando nós mudamos a crença. Então, pensar positivo já não é necessário quando nós mudamos quem nós somos, mudamos as nossas crenças. Você muda a raiz, né, da questão. A raiz. Você entende a raiz. Porque o pensamento e o comportamento e as próprias emoções são sintomas das nossas crenças. Então, quando você tenta mudar o sintoma, por exemplo, os remédios, né, remédio para ansiedade, remédio para depressão, esses remédios eles trabalham em cima dos sintomas, entende? Enquanto eu não mudar a causa raiz, os sintomas vão continuar. Inclusive, quanto mais remédio, né, se a gente começar a tomar remédio para ansiedade e não resolver a causa, com o passar do tempo será necessário mais remédio para ansiedade. Aumentar a dose. Aumentar a dose, né? Por quê? Porque aquela dose já não satisfaz mais, né? O meu sistema, o meu corpo, o meu sistema nervoso vai se acostumando com a dosagem do remédio. É a mesma coisa que a pessoa que começa a usar bebida, né? Bebida alcoólica, drogas para também fugir da realidade, né? Ela começa bebendo uma taça de vinho por dia, começa bebendo uma cerveja, e vai aumentando essa dose. Quando chega a determinado nível, tem que aumentar para satisfazer, né, esse desejo ou essa frustração, né, diminuir essa frustração, então a dose fica cada vez maior. E acaba se tornando um outro problema, né, porque às vezes ela encontra uma rota de fuga dentro dessas substâncias, buscando anestesiar uma dor. Perfeito. E aí ela tem que aumentar a dose, e ela não vai encontrar uma saída primeiro sozinha. Perfeito. Ninguém vai encontrar uma saída sozinha, você precisa de um direcionamento para ser guiado através dessa ferramenta. Perfeito. E você acha que a maioria das pessoas está sendo guiado pelas suas crenças? Ou é algo inconsciente? A maioria das pessoas está sendo guiado pelas suas crenças, né? Que são inconscientes também, né? Mas Tony Robbins tem uma frase que ele diz assim, a maior habilidade que você pode desenvolver é a habilidade de identificar padrões. Porque o que são as nossas crenças, né? São padrões inconscientes que nós temos que fazem com que a gente tenha comportamentos repetitivos, né? A gente vai ter aqueles comportamentos inconscientes automáticos. Então, quando a gente desenvolve a habilidade de identificar padrões em nós mesmos, a gente consegue identificar, pô, por que eu ganho peso, eu emagreço, depois de um tempo eu volto ao peso antigo, né? Tem pessoas aí que fazem bariátrica, que é uma solução física para um problema psicológico e mental, né? A pessoa volta às vezes a ter o peso, né? Pessoas que ganham na Mega Sena, ou ganham uma herança, ou ganham dinheiro inesperado, essas pessoas voltam a ser pobres. Por quê, né? Porque tem um padrão inconsciente ali que elas não conseguem identificar.
né? Então, quando Tony Robbins diz que a maior habilidade que a gente pode desenvolver é essa habilidade de identificar esses padrões inconscientes, é que quando a gente identifica eles, a gente consegue mudá-los, né? Uhum. Então, sim, todo ser humano, ele vai ser conduzido, né? A sua vida será conduzida pelas suas crenças, por esses padrões inconscientes, até que ela se torne consciente. Carl Jung dizia, né? Até que você se torne consciente, o seu inconsciente vai direcionar a sua vida, vai guiar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Então você está talvez aí tendo a sua vida levada, você acredita que é o destino, mas não é. É o seu padrão inconsciente ali que está levando a sua vida para onde você está indo. Se você não gosta desse destino que você está tomando, você precisa parar e identificar esses padrões. Quando eu observo muito hoje na sociedade o padrão do nenhum homem presta. O homem é tudo mentiroso. E aí a pessoa acaba atraindo esse padrão para a vida dela para confirmar a crença dela. Perfeito, perfeito. Porque toda crença ela é autorrealizável. Então, se eu acredito que nenhum homem presta, eu não vou, as mulheres, né? Sim. As mulheres não vão conseguir identificar um homem que presta. Por quê? A crença ela é como se fosse um alvo, né? Atualmente ela vai ficar perseguindo este alvo, mesmo que seja ruim. Então, quando eu fico dizendo que nenhum homem presta, a única coisa que eu vejo no mundo são homens que não prestam. Anica, mas existem homens que prestam? Claro, só que você não consegue enxergá-los. Ou quando algum se aproxima de você, o que acontece é que você não se sente atraída, você não vê valor nele. Muito bonzinho. Ele é muito bonzinho, ele é sem sal. Então acaba que... Não tem conexão. Não tem conexão, não tem química. Então você vai ser atraído, o teu inconsciente vai te atrair por aquele homem que está programado, né, na sua mente inconsciente, e aí você vai se apaixonar por ele, e obviamente ele vai ter esse padrão, e você vai entrar novamente nessa repetição de padrão. Para se confirmar que aquilo que a sua crença é verdade. E eu observo também que tem as questões das crenças que as pessoas acreditam, e tem muita coisa que é crença hereditária, né? Que é passada de geração para geração. Às vezes a pessoa viveu num ambiente ali de traição, né, enfim, os pais nesse contexto de traição, e ela pega aquilo como uma verdade para a vida dela, de que a traição é normal, que é assim mesmo. Perfeito. Tem um exemplo que eu uso muito nos meus cursos, que é, por exemplo, o casamento do Kaká, né, aquele jogador que ele conta, tem vários relatos que... Ele dando entrevistas em podcast, que ele fala que o casamento dele estava tudo certo, não havia traição, ele tinha uma vida boa, né, com dinheiro, a esposa ali, os dois se amavam, e em determinado dia ela falou que queria terminar. E ele tentou de tudo, fez o livro lá, A Prova de Fogo, né, que tem os exercícios para manter o relacionamento, né, 40 dias lá de tarefas, né, para manter o relacionamento. Ele fez 2 vezes e ela chegou e falou, olha, não adianta você tentar mais nada porque eu quero me separar. E aí depois, né, depois disso veio à tona, né, depois que eles se separaram. E aí, agora um tempo atrás, ela deu uma entrevista a essa ex-mulher dele falando que ela não sabe o motivo, ela não tinha um motivo específico, ela simplesmente quis separar. Será que isso, né, querer separar quando está tudo bem, não tem uma crença inconsciente ali dizendo, olha, casamentos não são feitos para durar, você não merece ser feliz, e fez ela tomar uma atitude que, visivelmente, para quem assiste, vê que ela tomou uma atitude errada. Ela percebeu, né? Sim. Você consegue perceber ela dizendo, olha, talvez eu, né, não... Me equivoquei, né? Não era bem isso que eu queria. Exatamente, claro, olhando para o passado ela consegue ver isso agora. Mas vivenciando o casamento, as crenças dominaram o comportamento dela. Porque quando a gente tenta lutar contra uma crença, a gente está lutando contra a gente mesmo. Sim. E que a única pessoa que vai perder quando a gente luta contra a própria crença é a gente. Porque a crença faz parte da gente. Então a gente está tentando lutar contra algo que está dentro da gente. E essa luta, a gente sempre vai perder. Porque a crença sempre será mais forte que o nosso comportamento, que a nossa força de vontade ou que o nosso pensamento. Porque ela controla tudo. Porque quando você não entende de onde está vindo, você não consegue fazer uma queda de braço com ela. Porque imagina, eu hoje tenho 29 anos. Eu vivi 29 anos com as minhas crenças. Então, elas me conhecem, elas sabem exatamente. Você não se reconhece sem elas, inclusive. Isso, e aí se você não identifica da onde... Porque a crença é aquela vozinha, né? Você não consegue, você não é capaz, você não merece. E aí, quando você questiona, mas eu sou assim mesmo? Será que eu faço o que eu faço porque eu quero, porque eu gosto? Ou porque eu fui condicionado? Então, quando você vai buscando a fundo e entendendo, esse é o verdadeiro
verdadeiro processo de você ir ressignificando. Uhum. E assim, eu sempre digo, né? É uma luta constante. Uhum. A gente aprende a lidar, aprende a identificar, mas elas continuam existindo conforme a gente vai avançando, atingindo os novos níveis na nossa vida, elas voltam e se fazem presente e a gente tem que dar uma paulada nelas. Novas crenças sempre surgirão, né? Porque, por exemplo, hoje eu sou professor de PNL, dou aulas, faço eventos, né? Ajudo outras pessoas a ressignificar suas crenças, mudar esses padrões inconscientes. Mas eu tive que mudar muito as minhas crenças para deixar de ser uma pessoa tímida, para trabalhar com o público, falar para a câmera, treinar pessoas, atender pessoas, né? E agora que eu todos os meses ou anos, né? Eu quero buscar coisas melhores para minha vida. Eu quero buscar novos patamares, eu quero me desafiar. E cada vez que eu tento acessar um novo nível de dinheiro, de prosperidade, de trabalho, de realização, crenças aparecem para tentar me impedir, né? Por mais que... Então, essa luta vai ser constante, ela vai ser constante na medida que você busca evoluir. E eu acredito fortemente que nós estamos aqui para evoluir, né? Com certeza. Crescer constantemente, né? Se desafiar constantemente. Eu até brinco com meus alunos, falei agora no final de semana que eu dei um curso que eu comprei mês passado uma moto, né? Uma moto esportiva. Só que eu comprei uma moto esportiva sem nunca ter andado de moto. Né? Eu não tinha nem carteira. Mas por quê? Porque eu gosto de verificar assim, o que me dá medo, né? Quais são as coisas que me dão medo? Quais são as coisas que eu não consigo nem cogitar? E moto, eu lembro que eu escrevi uma vez que moto me dava muito medo, que eu nunca iria andar de moto. Aí eu pensei assim, mas por que eu nunca vou andar de moto? Da onde surgiu isso? Porque, vamos superar. Vamos superar. E existia, obviamente, uma crença ali que foi implantada na minha cabeça que moto é muito perigoso, e de fato é algo perigoso, mas o carro também qualquer coisa é perigosa, né? Com certeza. Então, na mão de uma pessoa que não tem cautela, uma pessoa que não sabe tomar as medidas de segurança, tudo vai ser perigoso. Só que eu pensei assim, olha, esse medo tá me controlando. Porque se eu digo assim, ó, eu não vou ter moto porque eu tenho medo, o medo me controla. Sim. Agora, quando eu digo assim, ó, eu vou comprar uma moto porque eu quero, né? E eu consigo ir lá comprar a moto e tomar a decisão de comprar a moto, mostra que eu tô no controle da minha vida, entende? Então isso foi... É você se provar pra você mesmo que não, olha aqui, tá tudo bem. Tá tudo bem, tô com a moto, tô andando, e eu descobri uma super paixão por motos agora, porque é incrível, eu nunca tinha andado e claro, tirei a carteira, depois comecei a andar com a moto. Só que isso é interessante para mostrar, um exemplo que eu uso para demonstrar como as crenças limitam. Será que nessa vida, né, eu estou com 31 anos agora, será que nessa vida eu nunca teria moto? Sabe, eu fico pensando nisso. Para você que está escutando, assistindo aqui, quantas coisas existem na vida que a gente pode experimentar? Né? Quantas coisas a gente pode passar? E eu penso nisso, né? Pô, será que eu não mereço ter uma moto? Será que eu não mereço ter uma experiência de ficar um período? Eu não vou talvez ter moto pro resto da vida, né? Não vou ser um motoqueiro. Mas de viver aquele momento, experienciar. Tem uma fase. Eu brinco assim, todos nós temos que ter várias fases. A fase que a gente vai estudar mais, a fase que a gente vai executar mais, a fase que a gente vai ter uma moto, a fase que a gente vai viajar muito mais, a fase que a gente vai ser mais caseiro. E essas fases têm que ser norteadas pelas nossas decisões conscientes. Então, por exemplo, nessa fase agora, eu estou com 31 anos, morando na praia, eu quero ter moto para andar final de semana. Vai chegar algum momento que talvez eu não queira mais ter moto. E tá tudo bem. Se é uma decisão consciente, eu decidi por aquilo. Agora, não ter algo porque eu não consigo e não quero, perdão. Não consigo já é claramente pelo que eu não consigo, crença, não pelo que eu não quero, né? Por exemplo, eu não quero ter uma moto porque eu não consigo, porque eu tenho medo. Mas eu justifico que eu não quero. Na verdade, não. Né? Por exemplo, as pessoas que dizem assim, se eu quiser emagrecer, eu emagreço. Mas se ela tentar, ela não consegue. Mas se ela... exato. Mas ela não tenta e nem consegue. Então, isso mostra que, na verdade, não está no controle dela. Ela só justifica dizendo que não quer. Percebe? E quando você conversa, depois que a gente conhece a PNL, é literalmente um caminho sem volta. Porque daí a gente começa a conversar com as pessoas e na própria linguagem da pessoa, a gente já vai identificando. A pessoa que fala, não, eu não consigo. Eu não consigo parar com tal coisa. Mas se tu sabe que o comportamento te prejudica, se você não quer, como que você não consegue? Tem uma crença, mas eu entendo que hoje não é todo mundo que está preparado também para essa conversa, né? Então, exatamente, porque a PNL, ela é cirúrgica, né? Então, a PNL, ela vai acessar aquilo que está limitando e vai ressignificar, né? E você, a partir de então, você vai se libertar desse problema, dessa dor, desse medo que vem atrapalhando sua vida. Só que muitas pessoas se identificam com os problemas. Elas olham para o problema e falam assim, eu sou o problema, né? E outra, quem ela será, quem você será sem o seu problema? Porque muitas pessoas... por exemplo, eu era tímido, então eu olhava no espelho e falava, eu sou tímido. Quando eu perdi a timidez, quem era o Mikael? Então isso, eu falo nas formações que a gente, um sintoma muito comum
de quando você faz PNL é ter uma crise de identidade. Micael, a crise de identidade, as pessoas fogem, né? Ah, meu Deus, eu tô vivendo uma crise de identidade, isso é ruim. Não, isso é ótimo, porque é a tua identidade que te limita. Por exemplo, a pessoa lá, uma pessoa viciada, né? Uma pessoa viciada, uma pessoa acima do peso, uma pessoa que não tem dinheiro, pobre. Quando ela se identifica com isso, eu sou pobre, eu sou gordo, eu sou viciado, eu sou usuário, eu sou isso, aquilo. Quando ela se identifica com essa crença, com essa identidade, ela olha pro espelho e fala que é daquele jeito. Como é que ela vai ter novos comportamentos se ela fala que é daquele jeito? Então, o que ela precisa? Mudar essa identidade. Quando eu mudo uma identidade, o que acontece? Existe uma crise de identidade. Eu olho no espelho e não me reconheço. Quem sou eu? Se eu era aquele cara até um dia atrás que era gordo, viciado, ou estava acima do peso, ou não tinha dinheiro, ou era pobre, quem sou eu agora? Então é normal, e as pessoas fogem disso. Então é desconfortável por um tempo você passar por essa crise, porque você vai ficar ali 1 mês, 2 meses, tentando entender o que está acontecendo. E você vai acessar dores profundas, né? Que às vezes você nem lembra. E é muito curioso você falando disso, que é bem nostálgico, assim, pra mim. Porque, bom, gente, contextualizando rapidamente, eu conheci o Micael. Literalmente, eu caí de paraquedas numa imersão dele. Verdade. Literalmente, a imersão começava às 9 horas, eu acho. Começava às 9 horas, tu comprou às 6 da manhã, né? Foi literalmente, no mesmo dia, assim, no mesmo dia. E aí eu fui lá sem saber o que era PNL, sem saber o que eu ia esperar. Eu falei, quer saber? Eu preciso de alguma coisa nova, eu vou. E, meu Deus, quando eu fui, jamais eu estaria assim nesse ambiente. Eu era super low profile, meu Instagram fechado. Eu não gostava de falar da minha vida, super assim, pisando em ovos. Hoje em dia, e lá é ferramenta, e aí eu fui entendendo por que eu era daquele jeito, o que tinha me feito pensar daquela forma, fui fazendo as ferramentas, e hoje em dia... A mudança que aconteceu, né, na sua vida, né? Então é bem nítido isso, né, de perceber o que aconteceu no caminho, quem você se tornou. Agora eu comecei a me tornar uma pessoa que eu estou escolhendo. Então eu tô vendo as possibilidades, eu tô aproveitando elas, as oportunidades, estou aproveitando, que antes estavam lá, só que eu não conseguia enxergar porque as minhas crenças não deixavam. Porque, quem é você para falar, né? Por exemplo, se eu dissesse para você, Luísa, você vai ter um programa de TV. Eu ia dar risada. Você vai ter um programa de TV. Você fala, não vou ter, não é para mim. Hoje você fala, tem um programa de TV? Não, eu acho que é legal, eu acho que eu quero, eu acho que vai ser importante, eu consigo, e eu vou lá e faço. Né? No passado... Talvez não. Então, é exuberante que a gente fala, é exuberante ver essa mudança. Né? A transformação, né? A transformação. Eu lembro que a gente aplicou uma ferramenta, eu apliquei a ferramenta em você na formação, eu lembro que um dos objetivos era esse, né? Você voltar pro Brasil, trabalhar aqui. Porque na época eu nem morava no Brasil ainda, eu tava morando em Londres, aqui, né? E um dos objetivos era esse. E aí, realmente, quando a gente se entende e assume o nosso papel, eu acho que é isso aqui mesmo, e você se encaminha daí também pro seu propósito, né? De entender quem você é sem as suas crenças. Se você não tivesse nada que te limitasse, quem seria você? Quem é você sem as suas crenças? Isso é uma pergunta muito profunda. Quem sou eu, né? Porque o que as crenças fazem? Né? Elas fazem a gente escolher o nosso trabalho, elas fazem escolher o dinheiro que a gente vai ter no mês, se a gente vai conseguir ganhar dinheiro ou não, se a gente vai conseguir guardar esse dinheiro, se a gente vai conseguir investir, usar esse dinheiro de uma maneira inteligente. As crenças fazem a gente se relacionar com determinadas pessoas, seja amigos, familiares, relação amorosa. As crenças fazem a gente conseguir ir na academia, a gente conseguir se alimentar bem, ou a gente se alimentar mal, a gente beber demais, comer coisas doces, a gente ser viciado em doce, por exemplo, né? As pessoas que comem demais, elas têm problemas emocionais, porque uma das coisas que traz muita satisfação é a comida. Então, as pessoas que buscam satisfação através da comida, elas estão compensando algo. Seja um doce, né? Por exemplo, comer um doce, chocolate, ou comer demais. Está compensando algo. Então, tudo isso é as minhas crenças que fazem eu ter esse comportamento. Então, é só olhar para a sua vida e pensar, o que não está legal? Tem alguma coisa que não está legal? É porque existe uma crença ali que está... fazendo você ter esse comportamento. E eu acho que sempre, desculpa te interromper, mas eu acho que você começar esse processo de identificar as crenças sempre vai partir das perguntas, né? De você se questionar, por que eu faço o que eu faço? Será que isso é uma escolha minha ou me foi imposto, né? Eu digo que tem algumas perguntas, as perguntas que a gente aprende na PNL, que a gente chama, né, que é uma ferramenta muito poderosa, que eu sou apaixonado por ela, né?
Mas tem uma pergunta assim que é a chave, né? Que eu falo assim, como que eu sei que eu gosto disso? Né? O como. Na PNL a gente não usa o porquê, a gente usa o como. Que o como revela o processo de como as coisas acontecem, né? Então assim, eu estou me sentindo ansioso, eu estou ansioso, eu sou ansioso. O como você sabe que você é ansioso, ou como você sabe que está se sentindo ansioso, como que você... a pergunta identifica como que essa você, sensação. exato, como é que você identifica a ansiedade, ou você identifica a depressão, ou você identifica a vontade de comer, a vontade de beber, né? O como ele traz isso. Então, como que eu sei isso? Quando eu vou comparar algo, né? Ah, isso é melhor que aquilo. Como que eu sei que aquilo é melhor que aquilo? Quando você usa essa palavra como, ela te abre um espaço enorme para você pensar. Porque quando a gente usa, né, a palavra porquê, a gente justifica a resposta. Então, por que você está usando esse vestido nessa cor? Você vai me justificar. Agora, se eu digo assim, por que você gosta? Ou como que você faz para comprar roupas, sabe? Como que você faz para se vestir? Então, você vai dizer do que você gosta. O processo por trás O processo disso. por trás é emocional. Eu gosto de me sentir desse jeito, dessa forma. Então, vai buscar questões emocionais para justificar a escolha de cores, de roupas, né? De todas as decisões que a gente toma. O como ele é muito mais poderoso do que o porquê. Muito. E quando a gente consegue mudar isso, de mudar uma palavrinha que parece tão pequena, mas ela é tão poderosa, e eu sei porque eu vivi isso na prática, né? O como. Como eu sei que isso é o que realmente me faz feliz. É uma coisa, assim, sensacional. E eu tenho certeza que quem assistiu até aqui já vai começar a repensar e entender esses padrões. E eu queria que pra gente ir encaminhando pro final, você deixasse uma frase para as pessoas que vão te assistir. Legal. Você não é suas crenças, você não é seus pensamentos, você não é as suas dores, você não é as suas vitórias. Você é um ser único, tá? Que você pode escolher. Então, não importa o que você passou, não importa o que fizeram com você, não importa a tua história, tá? Importa o que você vai fazer com isso, tá? Se você passou por traumas, abusos, problemas na infância, se você foi abandonado, se você foi negligenciado, isso é ruim, óbvio, né? A gente não pode negar isso. Mas o que eu quero dizer é, o que você vai fazer com isso é muito mais importante, porque tudo isso te preparou para você ser quem você é. Tá? Então usa isso a teu favor, não contra você. Usa isso para te impulsionar, usa isso para você levar para mais pessoas. Porque a tua história, aquilo que você passou, talvez seja o que muitas pessoas estão precisando ouvir para ganhar força para seguir a sua vida. Tá? Eu falo isso porque eu era tímido, eu era envergonhado, eu não conseguia aparecer, eu passei né, uma fase ruim na minha vida, um pouco dinheiro, poucos amigos, e acontece que quando eu falo disso hoje, eu uso a minha história, muitas pessoas conseguem se libertar dessas amarras também para conseguir avançar na vida. Então, você que está passando por isso, já passou, e eu quero que você olhe para essa história e ressignifique ela, olhe para ela e entenda que isso vai te impulsionar para você fazer o que você quer fazer, né? Usa essa história como alavanca para você alcançar seus objetivos. Que massa, Nica. Muito obrigada por Obrigado ter vindo. pelo convite. Eu amei que você veio, que você aceitou. E, gente, agora na tela vai ficar as nossas redes sociais para você me seguir o Nicael, o conteúdo dele é de muito valor. Apesar de ser gratuito no Instagram, você vai ter acesso a um conhecimento incrível. Se você perdeu algum dos outros episódios do Respire Vem, você encontra todos eles no YouTube da RS Play. E é isso, a gente fica por aqui. Beijo!